É justamente isso o motivo pelo qual eu escolhi o título, professor. Realmente são jardins que transformam, e eu diria que transformam realidades, entende? Transformou a minha realidade, por exemplo, a nível profissional, a nível pessoal, né? Transformou a realidade de uma cidade, né? Que São Francisco de Paula hoje passa a ser, ela passa a ser reconhecida mais ainda a nível de turismo, né? Tivemos agora, semana passada, a Festures, então colocamos um alfinete a nível de estado, colocamos um alfinete a nível de Brasil, né? Estamos trabalhando a passos largos por esse reconhecimento a nível de mundo, né? Assim como os grandes parques aí, né? Holanda, Dubai. Então, muito em breve para a gente estar, né, nesse mapa, e isso. Legal. Isso, o paisagismo tem essa capacidade de transformar realidade de lugares, realidade de pessoas, né? Imagina numa região como a nossa, hoje, nós termos pessoas profissionalizadas a nível de jardinagem, né? Então, isso é de um feito extremamente importantíssimo, né? Sim, sem dúvida. E tem outro turismo lá nessa cidade de São Francisco de Pádua? Tem mais turismo? Você falou nós aqui, na verdade, Martina, assim, ó, nós estamos muito próximos a Canela e Gramado, né? Então, o Matre, ele está localizado às margens da rodovia 235, que dá acesso a Canela e Gramado, consequentemente. Então, São Francisco de Paula hoje é baseado em que tem as 8 cachoeiras, tem Lago São Bernardo, né, tem as barragens, mas de ponto forte, eu diria que hoje o Matra entra como um ponto, como um divisor de águas em relação ao turismo mesmo, sabe? Sim. Com estrutura, com condições, por exemplo, nós já tivemos 100 pessoas no dia, entende? Então, quando a gente fala em turismo, né, não é simplesmente jogar as pessoas lá, né? A gente tem que dar essa condição, né? Tem que fazer o visitante o nosso trabalho, né? A gente tem a nossa forma de parque hoje, ela é uma forma com que a gente pode trabalhar com o turismo recorrente, né? Então, assim, nós entregamos 365 dias, 365 maneiras, oportunidades de ver o Matre diferente. Então, eu preciso conquistar o cliente, mas eu preciso também fidelizar esse cliente, né? Que e aí, essa fidelização de cliente entra naquilo que a gente vê dentro do curso, né? Tem que ter um paisagismo aquisitivo, tem que ter um paisagismo, né, que envolve gastronomia, recreação, tudo isso tem que estar ali, porque senão a pessoa vem, gera um clima de frustração, né? Vim, passei o dia, não tinha onde comer, passei o dia, não agregou em nada a minha vida, passei o dia, meu filho não tinha onde brincar. Isso tudo a gente cuida muito, porque nós, por exemplo, temos clientes que já deve ser a 10ª vez que visitam o Matre. Legal. Dá para ver que você fez bem a lição de casa, hein, Maicon? Graças. Na verdade, essa lição, ela veio já pré-feita, né? Dentro da elaboração total do projeto, né? A Juliana, ela elaborou, pensou em todos esses elementos, né? Hoje o nosso dever é cuidar, zelar e fazer acontecer, né? Então não adianta ter bons restaurantes e não ter um bom atendimento, né? Não adianta ter belos jardins, né? Porque o jardineiro hoje, para nós, ele é uma peça fundamental por 2 motivos, né? O primeiro é por conta do cultivo, o cuidado das flores, e segundo que ele é o visual do Matra, né? Então, assim, hoje, se você olhar as nossas avaliações, tão bem avaliados são os jardins, mas também a receptividade, esse cuidado que o jardineiro tem, não só com as plantas, mas com as pessoas, entende?
Então, eu vou repetir aqui um clichê, né? Não pode. Quem projeta, vamos dizer, merece medalha de bronze, né? Quem implanta merece medalha de prata. Agora, quem faz a manutenção merece a medalha de ouro, né? Nossa realidade aqui, assim, é difícil, tá difícil de encontrar, né? Cada vez mais. Mas um dos pontos fortes que a gente tem é realmente as pessoas que trabalham com a gente, que compram essa ideia do projeto, realmente elas assumem, tomam posse como delas, né? Isso, então, assim, a gente tem total tranquilidade em relação a saber que vai acontecer, tanto os jardins, como essa recepção, como esse cuidado, né? Esse zelo com as pessoas, porque a gente sempre diz, nada adianta, né? Ter lindos jardins e ser um lugar frio, né? Então, a gente procura sempre fazer, porque o Mátria, a gente sempre fala, né? O Mátria, na verdade, ele é um parque de flores, mas a realidade é um parque de pessoas para pessoas, né? Então, é um parque feito por pessoas, não tem possibilidade nenhuma de mecanizar isso, né? Uhum. Então, nós precisamos de pessoas em um lado da corrente e precisamos das pessoas que nos visitam. Se em algum momento nós falhar, seja com as pessoas que vão fazer a parte de manutenção ou de visitação, né, o projeto está findado ao fracasso. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter dentro né, principalmente do empreendimento do tamanho do Mátria. Né? O Mátria, ele tem quantos jardineiros? Hoje nós somos em torno de 20 pessoas. 20 pessoas, fazendo a implantação, manutenção e tudo. O projeto, na verdade, foi dividido em duas etapas bem distintas, né? Que foi a implantação, onde nós chegamos a trabalhar com 60 até 70 pessoas, né? E aí, hoje, a parte de conservação, manutenção, trabalhamos em torno de 20. Depende muito agora essa questão de disponibilidade de mão de obra, né? Mas entre 20 e 25 pessoas, né? Tem muito corte de grama também, né? Não tem? Nessa época? Bastante. Tem, né? Agora, aí nessa época, não para, né? De segunda a segunda. Imagino. Qual é a grama que vocês têm ali no Mátria? Nós mantivemos, né, a parte do material de campo nativo. Temos hoje a Sempre Verde e a Esmeralda. Que legal. Olha aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todas, tá? Que é uma honra a gente vai ter de ouvir o nosso Michael, é um ex-aluno de 21, Michael, é isso? 20. No meio da pandemia, foi? Não, foi acho que foi um pouquinho antes, né? Você veio de máscara ou não? Não. Quando eu fui retornar, em Campinas eu encontrei algumas pessoas de máscara, eu até comentei com eles, eu falei, o pessoal acho que está meio assustado com esse negócio, já tem gente de máscara, e aí no mês seguinte, acho que foi em março, né, daí realmente foi o estouro, né, do negócio. Foi em março, abril, março, Só como complemento, pessoal, está sendo gravado, tá? Para a gente sempre poder ter esse arquivo. Então, prazer vocês estarem aqui. Eu sou a Martina. Gustavo. E nosso convidado, Michael. Conta aí, Michael. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, você e a Martina, pelo espaço, né, a oportunidade da gente estar falando um pouquinho mais do nosso trabalho, né, falando um pouquinho sobre esse projeto aí que a gente já está, né, já estou há 5 anos envolvidos. É uma satisfação, né, muito grande a gente poder estar podendo divulgar um pouco mais isso aí, então. Então, vamos lá falar um pouquinho do Mátria. Legal. Então, vamos lá, o povo quer ver. Você está desde o começo, então, só para entender. Mátria é um terreno que não tinha nada e um casal, se não me engano, comprou. Isso. Uma família, né, tinha um sonho, encontraram alguém que transformou esse sonho botou no papel esse sonho e nós tiramos do papel e transformamos em realidade. Legal. O projeto é de um escritório de
Floripa, né? Florianópolis. É JA8, Juliana Castro. Até eu acho que ela já entrou na nossa live aí. Ela está aí. Somos admiradores do trabalho dela. Que legal. Muito bem, parabéns, viu, Ju? Então, né, como eu falei inicialmente, né, eu tive muito tempo assim para pensar, né, nesse título aí, e realmente eu acho que a explicação melhor é Mátria Parque de Flores, né, jardins que transformam. Então, transformar as realidades, né, isso que a gente já vinha conversando. Então, pegar um espaço como foi pego, né, fazer se tornar realidade, hoje fazer com que esse jardim, né, seja reconhecido a nível, eu diria, a nível mundial, né. Então, para nós foi algo muito satisfatório, né. Mas não só isso, né, olhar a realidade do local e das pessoas, né. A gente tem esse cuidado, essa sensibilidade, né? A gente acompanha dia a dia cada colaborador, né? Eu falo por mim que sou responsável pela jardinagem, então a gente tem todo um zelo em cuidar de pessoas, né? E aí, a partir do momento que a gente tem essas pessoas bem cuidadas, nós teremos um jardim bem cuidado, né? Então, por isso que a gente escolheu esse tema dos jardins que transformam, porque realmente nós fomos capazes de transformar inúmeras realidades de pessoas, de locais, né, de espaços, né, de criar essa capacidade que a gente tem, né, de tirar um desenho do papel, né, e transformar ele em uma grande obra de arte, né? Legal. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Maicon Possamay Velho. Então, eu sou formado em engenheiro agrônomo, técnico agrícola, sou empreendedor rural e paisagista. E atualmente sou sócio proprietário da empresa Solari Serviço de Jardinagem e Paisagismo. A Solari foi criada a partir do start do Mátria, né? Então, quando surgiu essa demanda, né, da gente fazer uma prestação de serviço, né, um acompanhamento, então, a partir daí, surgiu a Solari justamente para caminhar lado a lado do Mátria, né? Sem a necessidade de olhar horários, de olhar dias, né? E sim com um propósito único que realmente era e né? Fazer o Mátria acontecer, e hoje é dar continuidade a esse trabalho, né? Já tem uma paixão aí, hein, Maicon? Já é filho, assim? Daqui uns dias, eu vi que o Fernando está na live, daqui uns dias eu acho que eu vou pedir vou fazer igual o Renato Gaúcho, vou pedir uma estátua lá no Mátria, né? Então, né, uma breve apresentação, né? Então, eu me formei técnico agrícola em 2010, 2011, né, pelo Instituto Federal Catarinense. Na sequência, então, eu já me formei em engenheiro agrônomo também, pela mesma instituição. E aí, em 2020, né, me formei paisagista aí pelo Centro Paisagístico do Augusto. Fez um curso avançado, né? Fez. 4 dias de pauleira, né? É que a gente encontra o Maicon nas feiras em Olambra, né, Maicon? Sempre que você pode, você está aqui se atualizando. Exato, técnica, a gente se encontra por aí, é bem bacana. Esse ano que passou até a gente não conseguiu, porque os trabalhos estavam muito intensos, e aí a necessidade, né, da presença tá por aqui. Então, esse ano a gente não conseguiu fazer a visita na feira, mas eu acredito que agora, nessa próxima, aí, a gente já volta a participar novamente aí. Legal. Então, né, pós-formado, eu voltei de Santa Catarina direto para São Francisco de Paula, onde eu ingressei numa empresa que, né, foi me aberto a oportunidade, né, que eu acho que é o primeiro ponto, né, que a gente exige experiência das pessoas, né, mas poucos dão oportunidades, né. Então, a primeira empresa que me deu oportunidade foi a Grãos de Ouro, né, comércio de cereais, onde eu trabalhei exclusivamente com hortifruti, né. Na sequência, então,
eu fui trabalhar em uma cooperativa, né, que é a Cooperativa Agroindustrial Cooperja, que aí eu abri um pouco mais o meu campo de experiência, trabalhei com grandes culturas, né, soja, milho, batata, e em final de 2019, então, né, surgiu-me a oportunidade de ingressar no Mátria Parque de Flores, que até então não era Mátria Parque de Flores, né, era Monterrosso Empreendimentos, onde alguém queria um engenheiro agrônomo em São Francisco de Paula, né, e aí isso me surgiu um certo espanto, né, porque a nossa região, ela é predominante por assistente técnicos de venda, né, ninguém quer um engenheiro agrônomo de fato, né, as pessoas querem um vendedor. Quando eu fui fazer a entrevista, até foi um fato curioso, né, eu fui ciente que aquela pergunta do tem experiência, eu já estaria resolvido, né, porque eu já tinha trabalhado com diversas culturas, então eu fui muito tranquilo em relação à hora que o proprietário me perguntasse se eu tinha experiência, óbvio que eu tinha, né, eu fui muito infeliz porque o seu Piazza queria experiência com flores, né, e aí nesse momento teve que prevalecer a verdade, né, foi onde eu falei para ele que eu não tinha experiência nenhuma com flores, mas que eu acreditava cegamente que uma pessoa que tem condições de nutrir um pé de alface, com certeza vai nutrir um pé de milho amor perfeito, né? É isso que eu ia dizer. Eu não entendo de flores, sanidade... pelo menos eu sei da comida deles, né? Pode deixar, exato, né? Eu dou comida para eles, é só dar as flores para mim que eu dou comida para eles. Exato, né? Alguém que cuida de sanidade de uma lavoura de tomate, com certeza vai conseguir chegar muito próximo à sanidade de uma roseira, né? Então, naquele momento foi o que eu pude dizer, olha, flores, eu conheço bastante de couve-flor, né? Que é uma piadinha bem infeliz que eu fiz, mas eu acho que as oportunidades estão aí, né? E a gente precisa correr atrás. Então, naquele momento, a gente selou um acordo e de lá para cá estamos aí, né? Só crescendo, né? Então, falar um pouquinho, né, sobre o Mátria Parque de Flores, né? As pessoas ainda, eu acredito que ainda tem muitas pessoas que desconhecem, né, o que é o Mátria, né? Desconhecem onde fica o Mátria. Então, quando vem essa pergunta em mente, sempre vem aquilo que nós discutimos várias vezes em aula, né, Gustavo? O que é um parque, o que é o paisagismo, né? Dependendo do olhar, fica muito vago essa resposta, né? Então, eu abordei alguns tópicos, né, que eu julgo que realmente são elementos que traduzem um pouco a essência do Mátria, né? Então, o Mátria Parque é um parque de paisagismo, por óbvio, né? São mais de 300 espécies, né? Dentre elas, árvores, arbustos, plantas perenes, jardins, né? É um parque de contemplação, né? Então, é um lugar onde as pessoas vão para admirar, né? Que ainda a nível de... Eu acho que estamos evoluindo muito, mas a nível de Brasil ainda precisamos evoluir mais o elemento contemplação, né? Muitas vezes as pessoas... Tá, mas são só flores? Não, mas não é só flor, né? Por trás da flor existe um contexto muito maior que isso, né? E um dos itens que para nós fica muito evidente é um parque de experiências, né? Eu acho que essa palavra ela é muito forte dentro do Mátria. 100% das pessoas que entram felizes, ou que entram tristes, ou que entram muitas vezes desacreditando do produto, o feedback final é: que experiência incrível, né? Então, eu acho que as flores são a cereja do bolo, mas a experiência que as pessoas adquirem por trás da flor, ou com uma memória afetiva, com uma flor que fazia sei lá quantos anos que não via, ou com um aroma, ou conhecendo da onde que vem um pé de alecrim, ou conhecendo, é inexplicável o feedback da saída. O feedback da entrada, ele passa por diferentes situações, mas o da saída ele é sempre igual,
e quase 100% das vezes a palavra é que experiência incrível, né? Legal. Seja ela por qualquer elemento que aconteceu lá dentro. E somos também, né, um jardim botânico, né? Somos uma área que preserva espécies, né, que cuida, que mantém, né? Somos uma grande coleção, né? Tem algumas espécies, por exemplo, que hoje, desculpa, tem algumas espécies que hoje não são mais facilmente encontradas em floriculturas a nível de venda, né? Então, que a gente está tendo esse cuidado em manter, né, muitas vezes tentando propagar, porque realmente são coisas que estão se caindo no esquecimento, né? E aí, por isso, a gente também pode se denominar como um jardim botânico, né? Por isso, vocês têm um viveiro de mudas também ali, para fomentar as plantas e tal, ir trocando e tal. Sim, sim. Nós temos um berçário, né, que ele é 80% a finalidade dele é a terminação de produtos de plugs, né, de flores de caixaria, mas alguma coisa a gente tem lá como UTI, como, né, banco de reserva, então alguma coisa a gente sempre reserva de espaço, né, para ter algumas plantas que eventualmente a gente precise fazer ou alguma manutenção, ou qualquer tipo de serviço, né? Legal. Olha então, parafraseando a Ju, né? O Matra Parque de Flores, eu acho que se resume a uma enorme tatuagem na Terra, né? Então, para quem abre o Google aí, pode dar um zoom um pouquinho mais próximo aí, que São Francisco tem uma belíssima tatuagem. Olha aqui, ó. Que legal. beleza. Então, falando um pouquinho do projeto, né? Eu acho que ninguém é melhor do que a Ju para falar do projeto, mas eu vou falar do ponto que eu acompanhei, né? Então, pós-elaborado o projeto de paisagismo, né? Que foi uma das etapas, que a elaboração, na verdade, ela foi acontecendo de forma com que foi ocorrendo a execução, foi se dando também parte da elaboração para, né, para fazer a finalização do projeto, né? Então, depois de elaborar o projeto, então a gente definiu essas etapas, né, que foi as duas principais definições, né, que foi a etapa de execução, né, e a etapa agora de manutenção e conservação. Então, né, Martina, como nós falamos hoje à tarde, então, nós fomos muito criteriosos, muito rígidos em relação a respeitar essas datas, né? Então, o negócio tinha que acontecer, porque senão a gente ia acabar protelando, vai para o mês que vem, vai para o outro, então, essas datas ficaram muito evidentes, né? Ficaram muito nítidos, e aí a gente trabalhou com foco total em a cada passo, a cada data tem que entregar até esse ponto, tem que estar pronto, tem que estar resolvido, né, para a gente realmente chegar em 26 de novembro e fazer a abertura oficial do Matra. Então, definimos todos esses prazos. Eu, como não conhecia nada, e a família também não, assim, em relação a esse universo das flores, né, a gente começou a fazer visitas técnicas, entender, né, eu, em primeiro momento, na verdade, quando eu iniciei na empresa, o primeiro passo foi fazer o curso aí com vocês, porque o meu universo era um universo de lavoura, de grandes culturas, né, e aí o primeiro passo foi realmente entender como que é esse universo do paisagismo, né, como que funciona a compra. Ficou muito claro, né, o Gusto sempre deixou muito claro os cuidados contratuais em comprar mudas, né? Nós, por exemplo, compramos mais de 22 mil mudas de roseira. Como que a gente elabora um contrato para comprar 22 mil mudas de roseira? Não pode ser mudas, né, Augusto? Senão vai só a estaquinha, né? Tem que estar enraizado, né? Sabe? Então, não pode ter mosca branca voando por cima. Isso tudo foi um grande divisor de águas para a gente entender como que deveria proceder
para executar o Matra. Uhum. Fora que E você aí, deveria a partir... provavelmente procurar muitos fornecedores para um único produto, pela quantidade, né? Você falou. Na verdade, Martina, assim, né? nós não procuramos muitos fornecedores, nós procuramos os fornecedores que eram especializados em cada tipo de produto, sabe? Entendi. Então, assim, produtores de árvores. Então, produtores de árvores tem uma série de produtores, mas no que você é especialista? Né? O que o projeto pede? O projeto pede mais plantas, né, nativas. Então, nós viajamos, por exemplo, para a região de Santa Catarina, Rio do Oeste, Laurentina, Rio Negrinho. Ali são especialistas em produzir palmeiras, em plantas de clima tropical. Então, não era região. Não adianta insistir. Né? Então, a gente teve que identificar quem era bom em cada produto. Então, assim, o que você produz? Eu produzo tudo. Então, na real, você não é bom em nada. Não, eu sou especializado em produzir rosas. Então, nós vamos comprar rosas de você. Eu sou especializado em produzir flores de propagação vegetativa. Então, nós vamos comprar de você. Porque os volumes eram muito grandes. Você imagina, nós chegamos a plantar aí, em média, por exemplo, em inverno, mais ou menos 500 mil de mudas. Desse 500 mil, 300 mil mudas de mini amor perfeito. Eu tenho um compromisso a zelar com o meu cliente, né? Eu não posso errar com ele. Então, eu tenho que pegar alguém que é especialista e que trata esse assunto com extremo cuidado. Né? Porque eu não posso chegar em junho e dizer, infelizmente, eu não consegui achar mini amor e aí a gente não tem mini amor perfeito, né? E você tem muito problema de clima ali? Oi? Você tem muito problema de clima, por exemplo, o inverno é bem rigoroso, o verão é muito quente, porque eu vi você falar de amor perfeito, é mais uma planta ali de fotoperíodo curto e temperatura mais baixa, né? Assim Sim. Como a boca de leão, por exemplo, né? Na verdade, o nosso grande problema tem sido a instabilidade climática, que é o inverno não está dentro do inverno e o verão não está dentro do verão. Esse é o grande problema. Né? Nós iniciamos, o ano passado, nós iniciamos o plantio de mini amor perfeito em abril. Em março, nós tivemos 3 grandes geadas que, infelizmente, me pegou de surpresa e eu não tinha mini amor perfeito para plantar. Aí, esse ano que passou, nós antecipamos. Nós tínhamos mini amor perfeito pronto em março e batendo temperaturas de 32, 33, 30 graus. E aí, nós tivemos, esse ano que passou, nós tivemos um inverno extremamente curto, né? Que foi, assim... Não teve inverno, que não teve inverno. E aí, basicamente, esse ano, a minha entrega de plantas, por exemplo, mini amor perfeito, foram comprometidas, né? Calor extremo, falta de água, excesso de água, né? Nós tivemos as enchentes aqui em meses de maio, final de abril, maio, né? Então, imagina uma planta com excesso de água, com excesso de calor, que não é de água, tanto não é de calor. Então, assim, para nós esse ano foram mais de 150 mil mudas de mini amor perfeito que não teve um aproveitamento, né? A gente plantava e não conseguia colher resultados. E essa você tem que plantar bem perto uma da outra, né? O mini amor para nós é que a gente trabalha na média de 25 centímetros de espaçamento, né? 16 mudas por metro. Tá. E ela acaba fechando mesmo. Dentro de 30 dias, né, em anos normais, 30, 35 dias, ele já tem uma boa cobertura de solo. Né? Não, dá para ver que tem um agrônomo atrás aí, né? Porque ela come mesmo, né? Parabéns. Mas engraçado você falar em anos normais, porque eu estou entendendo que até agora você não teve um ano normal climático. Não. Na verdade, assim, desde o momento da implantação do projeto, nós tivemos 2 anos consecutivos de seca. Quando eu digo seca extrema, né, não estou comparando a nível Nordeste, não estou fazendo nenhum tipo de comparação, né? Mas seca extrema no sentido de, para nós aqui, passava 30 dias, 20 dias sem um pingo de chuva, né? Então, foi complicado porque, imagina, mais de 12 mil mudas de árvores
né? Muitas vezes nós plantávamos aí 1.000 metros de grama no dia e disponibilidade hídrica baixa, né? Aí cruzamos esse período, né? Passamos por esse período aí de 2 anos, 3 anos aí que foi a implantação, 2 anos de implantação, primeiro ano de matra mais seco, aí começou a vir essas enchentes, né? Então a gente teve final do ano passado, setembro, outubro, novembro, volume hídrico lá em cima, né? Aí entramos dezembro, janeiro, quando fevereiro nós pensamos que vai equilibrar, chuva de novo, não teve um inverno bem definido, então assim ainda está muito complicado em relação a isso, né? Nós estamos trabalhando para criar um calendário para as pessoas poderem se organizar um pouco melhor em relação a que mês que vai florescer isso, que mês que vai florescer aquilo. Mas nós não conseguimos ainda tirar a prova real, sabe? Dando 20... Está querendo uma pergunta? Michael, podemos abrir para pergunta simultaneamente? Pode, Beto, vontade. Beto, você não quer abrir seu microfone para fazer a pergunta? Pode perguntar, Beto. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Martina. Professor, obrigado. Ótima palestra até então. Eu gostaria de ver mais fotos do projeto, né? Que a gente está dando muita água na boca, esse negócio. Então, eu queria ver mais fotos. Mas uma pergunta que eu tenho é o seguinte, como você fala em 16 plantas por metro quadrado, e são plantas de pequeno porte, né? E com isso deixa o solo bastante exposto, né? Então, qual é a proteção de solo que vocês utilizam? Qual é a cobertura de solo? Que tipo de material? Qual a espessura? Isso eu tenho curiosidade em saber e acredito que o pessoal também gostaria, né? Ou vai ser interessante saber. Obrigado. A pergunta é muito boa. Beto, assim, o Mátria tem uma grande área de gramados. Então, o que a gente faz? Nem em todos os canteiros, tá? Eu não vou te dizer que 100% a gente usa a palhada. Mas eu te diria que o ano passado nós chegamos aí a 60% dos canteiros, a gente faz a reutilização do material de roçadas e aí joga para dentro do canteiro. Nós não temos condições de processar esse material em uma máquina e definir que o tamanho da partícula vai ser 2 centímetros, 1 centímetro. Então, assim, é muito do que a roçadeira produziu, alguém tem que jogar isso para o canteiro e transformar em proteção. Como que a gente faz essa escolha? A gente faz essa escolha principalmente por plantas que têm uma demanda hídrica um pouco maior. Então, por exemplo, eu vou ter agora vincas e begônias. Quem que vai ganhar palha? As begônias. A vinca vai ter que, por enquanto, aguentar, vai ter que se virar sem a proteção, né? Já é uma planta, né, um pouco mais tolerante, né, ao regime hídrico mais baixo. Então, assim, 100% não ganha palha, mas o que ganha realmente é observado pela demanda, né? Empatins, flor de chocolate, begônias, essas a gente consegue trabalhar. Outro detalhe que a gente observa realmente pelo espaçamento, né? No caso do Mini Amor Perfeito, são raras as exceções que a gente consegue entrar com palha por conta que é muito próximo uma muda da outra, né? Então, e o tempo de fechamento de canteiro também é muito mais rápido. Então, por exemplo, agora nós plantamos salve azul. Ela está com 7 dias de canteiro, provavelmente até lá, dia 15, 16, ela já vai ter basicamente fechado todo o canteiro. Não vai estar tendo uma entrega de flores 100%, mas já vai estar, a salvia já vai ter se encarregado de cobrir esse canteiro e fazer essa proteção física, mecânica, né? Uhum. Você queria mais uma pergunta, Beto? Só queria uma contribuição aí também, a questão do uso da palha de grama, né? A gente teve também uma experiência aqui nos jardins que eu trabalho, de colocar palha de grama, porém a grama ela estava um pouco avançada no desenvolvimento e tinha algumas sementes, né? E acabou que a gente contaminou o canteiro de flores com grama. Começou a brotar pelo meio das flores, né, mudas de grama oriundas da palhada seca que a gente usou
né? Então, é importante, assim, manter sempre muito baixo o gramado, que sempre que você roça, só vem folha, né? E não vem flores, não vem sementes, não vem... Né? Esse é importante o tempo de manutenção para evitar isso, né? Só uma dica aí. Dica bacana, Beto, bacana. Mas eu acho que o Michael já descobriu que não se poda a grama quando ela está dando semente, né? Se poda ela antes, né? Na verdade, aqui muitas vezes é um preço que a gente tem que pagar, né? Pela quantidade de áreas. Em épocas como agora, por exemplo, a gente não consegue dar giro em todas as áreas com grama, né? E aí, muitas vezes, a gente precisa deixar esse material criar um pouco mais de volume, porque se eu roço a grama um pouco mais baixo, claro que o gramado de áreas de convivência, a gente sempre mantém roçado mais baixo, né? Mas a gente tem algumas áreas que a gente realmente faz essa opção de deixar ela um pouco maior para criar mais massa, né? Porque são muitos canteiros. Aí, essa palhinha, né, dessa roçada de grama, para mim, ela não tem uma representatividade porque são muitos canteiros, né? Então, muitas vezes a gente precisa, por exemplo, atrás da estufa, a gente tem uma área que a gente sempre deixa criar mais volume para depois roçar, para gerar esse volume para colocar, né? Outro produto que a gente sempre usa agora, por exemplo, a gente já faz alguns meses que iniciou as podas, né? Então, capim do Texas, capim chorão, capim zebrina, tudo que é capim que a gente faz poda, a gente já utiliza dentro dos próprios canteiros do lado, né? Nos canteiros de capim e nos vizinhos do lado, né? Legal. Então vamos lá atender o Beto, né? Vamos ver ali as belezas do material. Então aqui eu trouxe um pouquinho, né, da foto do projeto, né? É uma foto minúscula, né, do que representa o projeto num todo, né? O projeto, na verdade, é uma senhora apostila, né? Mas eu trouxe essa imagem, né, para ilustrar o que a gente recebeu de material, né? De novo, a capacidade de transformação. E aqui agora eu trago algumas imagens do processo, né? Então, essa é uma imagem, basicamente, não é a bem inicial, aí já, se vocês perceberem na imagem, já tem, né, alguns tracejados de irrigação, já tem alguma coisa de marcação, já tem alguma coisa de revolvimento de solo, né, de marcação de campo, mas ela basicamente é uma imagem mais inicial, né, do pós-projeto, e aqui, né, aquela imagem do projeto, ela é exatamente nesses dois pontos aqui, né, então, é o tirar do papel e transformar em realidade, né, então essa é a realidade hoje que a gente conseguiu entregar, né. E com muitas plantas, né? Assim, muita área plantada, né? Porque normalmente em parque eles espaçam mais para ganhar, né? Canteiros enormes. Canteiros enormes, Ali são canteiros. Esse canteiro, por exemplo, que vocês conseguem ver ali de cor vinho, bordeaux, lavander, né? A paleta de cor aí de cada um. Esse canteiro aí tem 980 metros quadrados, né? Então, só esse canteiro já é um espetáculo à parte, né? Com certeza, com certeza. Aqui eu trago um pouquinho, então, né, do que a gente aposta, né, da experiência do paisagismo aquisitivo, né? Então, esse é o nosso jardim sensorial. Dentro desse jardim, tem mais de 1.500 pés de alecrim, né? Nossa. A planta base dele, né? A estrutura dele é em cima do alecrim. Depois, existem inúmeras espécies bioativas, né, punks, que tem plantados dentro do jardim, né? Então, aqui é um jardim onde o florescimento do alecrim é um espetáculo à parte, né? Eu acho que a Ju não mandou bem em todo o parque, né? Mandou mais do que bem, né? Em relação ao parque. Mas o alecrim, eu acho que ela foi muito feliz na escolha. A gente já conversou diversas vezes em relação ao porquê o alecrim
né, a arquitetura da planta, a imponência da planta, o aroma, né, dá um diferencial fantástico no jardim, e a gente consegue, né, até o nosso fornecedor muitas vezes se espanta, porque a gente consegue ter um florescimento desses grandes maciços de alecrim, né, e isso é algo que é diferente, que você não encontra em qualquer lugar, né. E junto do alecrim, então, nós temos inúmeras plantas, poejo, rosmarim, curry, e aqui é um espaço onde as experiências das pessoas são fantásticas, né? Eu, por exemplo, no início eu guiava muito passeio, né? Hoje um pouco menos. E aqui eu tive uma das experiências mais legais, assim, em termos de observar a reação da pessoa, né? De uma menina que conheceu um pé de orégano. Então a gente passou no canteiro e aí eu falei, isso aqui é orégano. Ela falou, não, isso não é aquilo que eu compro no mercado. Eu falei, é isso que você compra no mercado. Então, assim, mais de 500 mil de mudas plantadas, né, mais de 300 espécies, 25 hectares, e o que transformou o dia dela foi um canteiro de orégano. Por isso que todo parque, ele é educativo, né? Eu lembro Exato. Que lá no Blumen Park plantou até algodão, a gente plantou, né? E aí a professora falando que, olha, gente, vocês estão vendo aqui o arbusto que é produzido pelo bicho da seda, dá uma olhada, né? Então, Ju, você está de parabéns aqui, eu estou vendo isso aqui, você tem a circulação principal, você tem a circulação secundária, onde o pessoal pode interagir com o jardim, né? E sentindo de perto, vamos dizer, as coisas do dia a dia que ela nem conhecia, né? No caso ali, o orégano. Parabéns. Muito bom. Olha aí. Então, eu trago mais imagens, né? Eu acho que as imagens não refletem 100% do sentimento que é o Mátria, né? Então, assim, é bonito você olhar uma imagem, né? Se você entrar na página do Instagram, deve ter mais milhares de fotos, né? Lindas, mas eu acho que nada se compara com a sensação de estar lá, de estar vivendo isso, né? Uhum. Eu no primeiro ano que a gente venceu ali, né, a inauguração e baixou um pouco a adrenalina, né, porque é uma responsabilidade muito grande, né, não que a gente represente mais do que alguém dentro do Mátria, né, mas o nosso setor, que é a jardinagem, é o coração do negócio, né. Então, Sim. Se a gente parar de bater, as coisas estão realmente ruins. E só que quando eu fui para a feira para a Hortitec, um dos nossos fornecedores criou um vídeo com imagens das variedades das plantas, né? Porque o Mátria ele serve como uma grande vitrine em termos de o que representa uma planta, né? Por exemplo, quando nós fomos iniciar o projeto, uma das plantas que a Ju colocou dentro do projeto é uma planta chamada Budileia. E quando eu vi a muda, eu falei, meu Deus, a Ju tá extremamente louca, porque a muda é horrível, né? A muda de Budileia é horrível. Mas hoje, né? Quando floresce... os grandes maciços, né? Então, lilás, rosa, amarelo, branco, roxo, o perfume, o espetáculo que a Budileia entrega, a gente quer ter inúmeros canteiros de Budileia em casa, né? Uhum. Então, assim, o Mátria ele é uma grande vitrine em relação a mostrar a realidade do produto. Mostrar que o produto dá certo naquela condição de campo, como que fica um grande maciço, como que fica a interação, por exemplo, ali na foto, de um capim do Pampa com um tagetes laranja, né? Então, te traz real para a vivência real, né? E eu, nesses passares de dias, eu procurava muito defeito, né? Defeito. E aí, quando eu cheguei na feira em Olambra, eu comecei a olhar algumas fotos e aquilo me chamou a atenção, tipo, tanto que eu chamei ele e falei, cara, você mexeu nessas imagens, né? Ele falou, não, eu não mexi.
é que tu está muito preocupado em procurar o defeito e não admirar, né? Então, hoje eu tiro alguns momentos, né, e esqueço de problemas para realmente admirar, né? Porque os dias estão passando muito rápido e muitas vezes a gente acaba não aproveitando um canteiro, né? Acaba não aproveitando esse espetáculo, né? Essa foto nós vivemos por vários dias. E se vocês me perguntar quando que eu vi ela, eu não sei, eu não vi, né? Então, é isso que a gente, né, quer traduzir para o visitante, porque tem que ter essa sensibilidade, né? Sim. Aí você deve ficar muito preocupado com a parte técnica, essa planta está indo bem ou não, e às vezes esquece de admirar, né? São Exato. né? Entendi. Mas hoje quem, na verdade, fotografa, né? Essas plantas não são mais pessoas comuns, né? São algoritmos, tá certo? Ela tira foto de um canteiro, em fração de segundo, essa foto está lá no Japão, está na África do Sul e está no Canadá, né? São algoritmos, nós somos possuidores de informação. E é isso que vai fazer com que o Mátria seja cada vez mais visitado, né? Exato. Muito lindo. Aqui eu trago duas fotos, fotos micro, né? Que são tipos de produtos que a gente acaba explorando e isso tem agregado muito. Por exemplo, né, nessa imagem tem o Mini Amor Perfeito Black, né, que as pessoas desconhecem, né, a flor dessa cor. E aí lá, então, a gente tem essa possibilidade que as pessoas conheçam, que as pessoas vivenciem isso real. Isso não é pintado, isso não é... Não, isso é a realidade, está ali. Então, muitas vezes... Michael, só fazer cá entre nós, não existe ali, eu nem chamo de ladras, né? São colecionadoras, vamos dizer. Aí essa planta eu não tenho, aí eu vou tirar ela de lá. Eu quero essa planta na minha casa. Sabe, Gustavo, que nós nós temos, mas eu acho que chega a ser irrisório, assim, esse tipo de problema. Tanto o arrancar mudas como a questão de lixo, né? Então, eu acho que o exemplo arrasta, né? O exemplo contamina, tanto para o mal como para o bem. E nós não temos hoje pessoas destinadas a passar o dia juntando lixo no Mátria, porque os nossos visitantes não têm o hábito de jogar lixo no chão. Tá? Então, os nossos visitantes não têm o hábito de jogar bituca de cigarro, de deixar papel. Janela quebrada, né? Legal. Então, assim, isso para nós assim, nos espantou, né? A gente fica extremamente feliz. As pessoas têm esse zelo, né? Muitas vezes as pessoas estão falando comigo, eu gosto muito de passar pelos jardins e ouvir as pessoas, né? E eu sempre digo, muitas vezes, elas me perguntam assim, pode tirar uma flor? Eu digo sempre, o Mátria é um parque do tudo pode, né? Algumas coisas a gente não deve. Imagina, são 1.000 pessoas tirando uma flor. Quem vem depois, o que vai ver? E isso acaba refletindo de uma forma muito suave, que eu imaginei que nós teríamos muitos problemas, mas a gente não tem tanto problema em relação a arrancar uma muda, sabe? Se a pessoa vê arrancando uma muda, ela se sente no direito de tirar a segunda e a galera vai atrás e, né? Exato. O nosso maior problema hoje é o pisoteio em canteiros, né? Porque a foto instagramável fica boa se eu estiver lá no meio da flor. E aí, para ir lá no meio... Ficar de cócoras tirando a foto perto do canteiro. Né? Exato. Aí, esse é um costume brasileiro. Que a gente ainda não conseguiu corrigir. Tanto que alguns canteiros... Oi? Tem gente que quer tirar um bumerangue caindo de costa no canteiro de flores. Exatamente. Você vê a fome que o pessoal tem, vamos dizer, de ver coisa bonita, de ver flores, né? É um Instagram, né? A cabeça das pessoas. É o Instagram, é bem isso. É o Instagram, mesmo. Né? Aqui, mas vamos lá. Estamos mais o quê? Temos mais 10 minutos só? Não,
vamos tranquilo. Vamos nessa, vamos lá. Aqui, então, eu coloquei algumas atribuições do agrônomo, mas eu diria do paisagista, né, do jardineiro, né, porque é o que eu sempre falo, tento traduzir isso para os meninos lá que trabalham com a gente. Todos vocês aqui dentro são engenheiros agrônomos, porque todos vocês são responsáveis pelo projeto, né? Então, aí eu passei num canteiro e vi que tem formiga comendo. Então, você tem o dever e o direito de já resolver esse problema, né? Eu passei num canteiro e eu vi que tem mudas que estão sofrendo por falta de água. Não precisa eu, o engenheiro agrônomo, ir lá dizer que está faltando de água. Você já tem 2, 3, 4 anos de casa, então você tem o dever e o direito de ir lá e pegar uma mangueira e regar aquela flor, né? Então, essas atribuições se estendem, né, para as pessoas envolvidas, né? Então, que é o planejamento de compra, né, de mudas e insumos. Então, as mudas, devido ao grande volume, então a gente precisa sempre ter um planejamento anual, né? Então, nós já estamos fechando a compra atrasados, né, um pouco, a compra do inverno de 2025 e já falando sobre o verão de 2025, 26, isso. Por quê? Porque isso tudo depende de importação de semente ou organização de matrizeiro para depois produzir a muda, o plug, para depois a gente receber na estufa. Cada planta tem um tempo, né, de finalização. Então, begônias, nós vamos falar em 4, 5 meses, né? 2 meses lá no berçário, mais 2 meses na nossa estufa, até a gente ter uma muda apta aí para o campo. Tagetes, nós já estamos falando em 1 mês e meio, 2 meses. Então, tudo isso precisa estar dentro desse cronograma. Não é só eu ligar e pedir. É uma grande gestão, na verdade, né? É muito mais que saber paisagismo, tem que saber a gestão mesmo dessa área toda. Exatamente. Físico-financeiro, né? Então. Exatamente. Tem um acompanhamento sobre os tratos culturais e manutenção, né? Então, qual adubo que vai calcário, quando que entra com cobertura, quando que entra com poda, precisa entrar com indutor de resistência, precisa entrar com aminoácido, né? Tá na hora de trocar, tá na hora de plantar, tá na hora de fazer uma poda. Então, tudo isso a gente precisa estar dentro dessa dinâmica, né? O Matra não para, o Matra é vivo, é 365 dias, as coisas estão acontecendo. Então, a gente precisa estar acompanhando isso aí, né? Eu acompanho também a parte do berçário, né? Que ela é uma parte muito específica em termos de tratos culturais. Então, cada variedade que tem lá dentro demanda por uma necessidade de água, né? É uma necessidade de sol, posição dentro da estufa, tamanho de bandeja, espaçamento. Então, isso também a gente precisa acompanhar. É bem complexo. Parte do sucesso do Matra depende muito do resultado que o berçário vai entregar, né? Então, se um berçário entregar mudas boas, nós até conseguimos fazer um jardim ruim. Agora, se o berçário entregar muda ruim, dificilmente a gente consegue fazer um jardim bonito, né? E tudo você encomenda com o produtor? Eu entendi que é vocês mesmos que pegam a semente, produzem, fazem crescer. Não. Hoje nós temos parceiros. Dois principais parceiros em termos de plantas anuais, né, de caixaria, que é o Lázari, que é a vacaria, que daí é material através de propagação vegetativa, né? Então, tem box aqui no Ceaflor, né? Eu ia falar, isso, então aqui em Holambra também, no Ceaflor. Isso, e aí nós temos um outro produtor que é o Berço das Mudas, que fica em Botuverá, Santa Catarina, e o Berço das Mudas, daí tem um sócio, que é a Van Leeuwen, que aí cuida da parte de importação de semente. Então, assim, eu negocio com o Berço das Mudas, mas sempre a Van Leeuwen sempre faz um intermédio do negócio, porque, na verdade, o start quem dá é ela, né? É ela que compra a semente, é ela que diz quando e quanto vai chegar, e aí o Berço das Mudas faz a produção do plug e eu também faço a terminação na estufa. Nossa, que logística complexa, muito complexa. Traz tamanho de áreas, né? Então, né, diariamente a gente precisa estar passando no berçário, né? Então, faz essa avaliação na primeira hora do dia, como que estão as mudas, estão sadia,
né? Se precisa entrar com fertirrigação, né? Tem todo esse processo que a gente precisa fazer, né? Chama também a parte dos fornecedores, né? Traz o fornecedor para o campo, porque muitas vezes ele vende algo que não é, não vou dizer que ele vende uma mentira, mas ele vende algo que não é aplicável para a nossa região ou para a nossa condição. Então, a gente traz o nosso parceiro e diz, ó, esse é o resultado que o produto entregou. E agora o que a gente faz? Então, né... Você pode melhorar, fazer diferente. Muitas pessoas querem vender para o Mátria, mas o que eu digo para elas é o seguinte, nós não temos campos de teste. O campo de teste é o Mátria. Ou seja, se o teu produto ir muito bem, nós vamos muito bem juntos. Se o teu produto ir mal, nós vamos muito mal juntos. Então, eu sempre falo assim, você quer vender uma planta para a gente? Então, você vai fornecer, no mínimo, umas 1.000, 1.500 plantas e nós vamos plantar. Testar, se vingar, né? Beleza. Você conseguiu mais um cliente. Agora, você não vai cobrar nada. Esse primeiro lote, você vai dar de graça. Aí eu trabalho assim. E essas visitas são extremamente importantes para dar esse direcionamento, entende? Porque, por exemplo, quando a gente fala em petúnias, né? Petúnias tem desde a flor gigante até a mini petúnia. Que tipo de petúnia que vai se adequar ao Mátria? A gente precisa ir fazendo testes, né? Fazendo acompanhamentos para ver qual o melhor material, qual a cor, qual a variedade, sabe? Então, assim, cada ano que passa, entra uma variedade, outra já sai porque deixou a desejar. Então, não é só trabalho meu, isso também é trabalho deles, entende? É uma parceria, entende? Eu não posso depender de tiradores de pedido. Eu dependo de pessoas que realmente façam um acompanhamento técnico comigo, porque ninguém melhor do que eles para conhecer dos materiais que eles vendem. Agora, uma Beto pergunta. Oi, Beto. Oi, eu tenho uma dúvida. O parque funciona na parte noturna? Funciona em situações específicas de eventos, mas a gente não tem abertura ao público para visitação dos jardins. Ok. Eu falo isso pelo seguinte, você sabe que o fotoperíodo, né, tem uma influência direta, né, no desenvolvimento da planta, florescimento e tudo mais. Se você fizer, né, alguma iluminação específica para algum canteiro, certamente tu vai ter acréscimo de crescimento e melhoria na qualidade da planta, né? Aí em São Paulo, né, Gustavo, tem uma série de produtores de plantas de corte, né, flores de corte, que utilizam intensamente a iluminação para aumentar o fotoperíodo e fazer a planta florescer, né? Sim. Então, de repente, é uma sugestão aí, né, para o parque fazer alguns testes de iluminação para aumentar o fotoperíodo e aumentar o desenvolvimento da planta, né? Como você falou que tem Gilberto, experiência, né? Seria bem interessante. Nós estamos falando de objetivos um pouco diferentes, porque o crisântemo, por exemplo, ele tem, sei lá, 14 semanas ali até ele ficar no ponto de venda. Isso se você iluminar ele à noite, tá? Mas não eu acredito que não seja a questão ali. Eu tomo como experiência o próprio Bloom Park, né? As mudas do estacionamento, elas são selecionadas exatamente para não estiolar muito, porque eu não quero vender uma flor grande, né? O fotoperíodo constante ele faz praticamente isso. Mas eu queria perguntar uma coisa e agora eu esqueci de perguntar. Deixa eu ver, daqui a pouco eu lembro. Vai passando as fotos aí. Então, essas duas imagens também refletem muito, né, o porquê disso. Porque, assim, o nosso visitante, ele tem dois conceitos. Ou tá bonito, ou tá feio. Mas eu não consigo medir isso em termos de parâmetros, se isso está aceitável ou não. Então, a gente precisa entender de cada variedade para saber se isso está... Né, cada variedade tem um parâmetro ao qual a gente consegue se basear.
Então, por exemplo, nós temos uma foto, já responde a pergunta do Beto, essas são as begônias que a gente utiliza cobertura de palhada, né? Então, essa é uma begônia que a gente planta hoje 4 mudas por metro, né? E aí nós temos aí em torno de 45 até 60 dias fechamento completo de canteiro, altura de planta, diâmetro de flor, né? Aqui na outra foto, então, temos a boca de leão, chegamos aí até 70 centímetros de altura numa haste, que é uma variedade um pouco diferente, né, que é a Liberty. Então, dentro disso, agronomicamente, a gente consegue saber, bom, se eu tenho uma boca de leão que está com quase 70 centímetros de altura haste, tá bonita, não tem como tá feio, né? Se eu tenho 4 mudas de begônia que fecharam um canteiro, tá bonito, não tem como tá feio. Então, a gente tem alguns elementos que a gente procura observar para ver se realmente o bonito a gente consegue traduzir isso para uma tabela, né? Vocês falaram num bom jardim a terra não deve aparecer, né? Vamos dizer. Exatamente. É isso que cutuca o lado anjo das pessoas, né? É isso que faz com que as pessoas não joguem lixo ali no chão, que o fumante não jogue uma bituca ali, coisa e tal. Mas agora eu lembrei da pergunta. Você vai ter uma boca de leão, por exemplo, um amor perfeito, uma begônia e coisa e tal, ela dura mais ou menos quanto? Qual é a média? Eu sei que tem planta que dura mais e tem planta que dura menos. Mas qual que é a média? Você tem que trocar as plantas a cada 3 meses, 4 meses, 5 meses? Assim, professor, eu trabalho com essa variedade de begônia, que a gente planta ela aí, planta em setembro, outubro, e vamos falar em troca lá em março, abril, na primeira geada, né? Então, depende da primeira geada. Hoje, um dos elementos aos quais a gente bate muito forte para a escolha da variedade no Mátria é o tempo de prateleira, né? Porque, para mim, a troca ela é muito complicada, porque a troca gera frustração. Então, apesar que a troca, ela diz que tem diversificação de material rodando, mas para mim não é legal. Então, quanto maior a vida útil da planta, para nós, mais interessante. Então, begônias aí nós chegamos aí com 8, 9 meses de canteiro, empate, chegamos aí, plantamos em novembro, em outubro, 6, 7 meses de canteiro, boca de leão a mesma coisa. Então, assim, o que menos dura hoje para nós, a planta que roda mais é vinca e tagetes, né? Vinca e tagetes aí nós temos aí, assim, sendo muito feliz, 4 meses, né? Mas o Mátria trabalha com 2 trocas muito distintas, que são plantas de inverno e plantas de verão. Deixa eu ver se... Essa é a... Essa aqui é a planta, é a cravina, tá? Cravina. Essa planta aqui, nós iniciamos alguns testes no Mátria para ver relação de comportamento, e nós chegamos a colher resultados aí de 170, 175 flores abertas em um único pé de cravina, né? É assustador. Esse vídeo já chegou, inclusive, para o geneticista da Singenta, né, que no primeiro momento não acreditou, né? Ele acha que tem 2 ou 3 sementes em uma célula, né? Mas os fornecedores estavam juntos, né? Eles estão juntos, né? Então, são parâmetros aos quais a gente observa para saber se realmente a gente está no caminho certo, né? Um pé de cravina com 175 flores abertas não precisa ser agrônomo ou paisagista ou florista para saber que esse canteiro vai estar bonito, né? Então, a gente cada vez mais trabalha assim em cima do feedback do visitante, né? Do tá espetacular, tá bonito, tá bem florido, mas a gente sempre tem esses parâmetros mais técnicos aí para a gente se basear se realmente a gente está extraindo o potencial ao qual a cultura foi projetada para entregar, né? Legal. Então, aqui,
né, eu trouxe a nível de curiosidade algumas empresas das quais são nossas parceiras, né, Lázaro, a Van Leu em termos de importação, o Berço das Mudas, a Úrsula, né, que nos vendeu, eu acredito que 90% dos materiais que a gente tem de arbustos perenes, né, veio da Úrsula, porque a essência do projeto, né, a Ju foi muito feliz em relação à escolha das plantas, né, plantas voltadas mais à questão de plantas nativas, tanto que foi um desafio muito grande, né, quando a gente começou a comprar planta, as pessoas se espantavam, tá, mas não tem Sica, não tem Buxus, não tem Caizuca, não tem... o projeto, ele é um projeto completamente diferente do usual, né, então... eu acho que abrir um leque, assim, para o paisagismo, assim, a gente pode trabalhar com outras coisas também, né? A gente pode fazer grandes canteiros de Budileia, a gente pode fazer grandes canteiros de Grinalda, nós podemos usar o alecrim nos projetos de paisagismo, né? A gente pode usar o orégano no projeto de paisagismo. Legal. Então, assim, realmente deu uma balançada, assim, em termos de conceitos, de realmente o que levar, né? O que mostrar. E quando não tem a planta que ela projetou, como que você administra isso? Porque não deve ter tudo, né? Porque é imenso. No primeiro momento, quando nós estávamos executando o projeto, todas as plantas que a gente não encontrou, nós conversávamos com a Ju em possíveis trocas, né? Até porque o projeto Ele é dinâmico. É o sonho, né? O sonho da família, mas é a cara dela, né? Ela imaginou, ela idealizou, sim. Né? Ela pensou então, assim, em tudo isso. Eu não posso simplesmente chegar lá e tirar uma planta e colocar outra do meu jeito, né? Então, a parte da implantação, a Ju se encarregou de, inclusive, cuidar das substituições. Uhum. Legal. Ela é contratada para acompanhar, vamos dizer, todo não, o projeto. Hoje a parte da manutenção fica a cargo meu e dos proprietários, né? Então, hoje a gente, essa interação de o que vai perto, a ideia principal do projeto a gente mantém, né? O jardim que ele é lilás, o jardim que é amarelo, ele é amarelo, o jardim que é azul e amarelo, é azul e amarelo. Mas essa dinâmica da troca de flor, se vai tagete, se vai salve azul, se vai flor de chocolate, se vai lobélia, daí isso já fica mais a cargo nosso, porque isso daí é muito do momento, né? Do que tem disponibilidade de semente, do que tem disponibilidade de muda, da época, se o ano está mais chuvoso, se não está. Aí agora esse processo de condução, né, ficou a cargo nosso aí. Beleza. Tem alguma pergunta ainda, pessoal? Estamos chegando ali já passando um pouquinho da hora, mas a gente quer abrir para perguntas também. Tem a Patrícia, o Beto, o Gabriel, o José. A página anterior, só para completar, você tem que viajar ao mundo para entender Não, na verdade, isso aqui eu criei porque, assim, muitas vezes a gente quer buscar fora o que a gente tem em casa, né? E eu tenho certeza que é super válido a gente viajar e ter essas experiências, né? Mas a gente também não pode ser ingratos, né? Muitas vezes a gente quer ir lá para a Holanda para ver as flores, sendo que no Brasil tem inúmeros parques de flores que a gente acaba abrindo mão de conhecer, de entender, né? E nós também temos as nossas belezas, nós também temos as nossas particularidades, né? Nós, por exemplo, dentro do Matra, temos o segundo maior túnel de glicínias do mundo. Eu acho que deve ser lindo, maravilhoso, né? Visitar o Japão, aqueles túneis de glicínia, lindo, maravilhoso. Mas se a gente não tem essa oportunidade, por que não vir para o Matra e conhecer também um túnel de glicínias, né? Por que não vir conhecer o Roseral? Por que não vir conhecer os campos de girassol? E quando eu falo em Matra, mas nós temos em Joinville, tem o Emero, o Parque de Emerocales, né? Tem o parque de vocês aí, né? Então, assim, também. Tem o Jardim Botânico aqui perto, né? O do Harry Lorenzi, tem o Inutim, que é uma coisa fantástica, né? E
E, acima de tudo, a gente fica orgulhoso, né? De falar, nossa, estou no Brasil, olha que parque maravilhoso. Assim. Pois é. A gente escuta muito assim, eu não preciso mais viajar para a Europa agora. Porque agora... Porque você faz com que as pessoas não se sintam excluídos das coisas bonitas que acontecem. Então, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de você, viu, Maicon? Obrigado. Parabéns a Ju também, se ela estiver aí. Se a Ju estiver escutando ali ainda, um projeto maravilhoso. Tem minha cara, né? Porque o meu jardim também é tudo torto, né? Trabalhei 4 anos e meio com Mulher Max, no Parque Ecológico Tietê. E, enfim, se não tiver mais nenhuma pergunta, né, dona Martina? Alguém que pena, né? Ainda quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo assim, Eu queria parabenizar o Maicon aí pelo trabalho. Excelente, Maicon, parabéns. É isso aí, o Brasil precisa dessas iniciativas, né? Tem muito potencial, o nosso clima aqui ajuda bastante também, né? Então, parabéns, cara, parabéns e obrigado. Força aí, força. E daqui uns dias aí o Gustav está montando uma turma aí para visitar, tenho certeza disso. Pode deixar. E eu também vou te visitar por aí, tá, Maicon? Parabéns. Show de bola. Obrigado, Gustav. Obrigado, Martina. Com certeza. Beto, valeu, Beto. Obrigado pela sua participação ali, as perguntas muito boas. A Cleide quer fazer uma pergunta. Cleide, abre o microfone, Cleide. Abri. Boa noite. Eu só quero parabenizá-los, tá bom? Tanto você que faz todo esse trabalho, Maicon, quanto a paisagista que elaborou o projeto, tá? E brevemente quero visitar. Quem sabe com o Gustav e com a Martina. Isso. Vai ser um prazer aí receber vocês. Aí você vai fazer um tour, voltar a fazer o cara que faz o tour. Vamos combinar, aí vamos guiar o passeio. Ali, ó. Viu? Porque é o único parque que falta visitar ainda, né? A maioria a gente já conhece, esse para nós é novo, né? E aí a gente ainda não teve oportunidade. Mas, olha, estou fascinada pelo projeto, pelo Mátria, a gente já era, né? A gente já estava acompanhando. E parabéns pela sua paixão, Maicon, pelo Mátria, pelo seu trabalho. É muita responsabilidade e a sua paixão faz isso tirar de letra. Parabéns. Obrigado. Pessoal, boa noite, então. Se alguém mais quiser abrir o microfone, está disponível ainda. Senão, a gente vai agradecendo. O Maicon provavelmente deve acordar cedo também, né, Maicon? Pegar um parque desse para cuidar não deve ser fácil. Não. Agradecemos a presença. Valeu, então, gente. Uma boa noite. Obrigado pela audiência. Beijo grande.